arquivo do FBI, da Wikileaks, divulga documentos secretos que provam a existência de seres extraterrestres, seres de outras dimensões. Por quê, meus amigos? Seres nível 3, 4, 5 da escala de Kardashev, que dominam a ciência da sua própria galáxia, podem, e do universo, ou seja, seres que conseguem manipular essa energia universal, não estão mais presos ao corpo físico. Eles podem até se tornarem físicos, se quiserem, tá? Eles podem, mas não estão presos mais ao tempo e nem à fisicalidade. Então eles vivem no não-tempo, bem próximo da fonte criadora. E está aqui o documento, meus amigos. Em 2011, depois de alguns documentos foram desclassificados, um relatório escrito por um agente especial do FBI, isso data de 1947, atingiu o público, o agente especial do FBI, um tenente-coronel, cuja identidade se manteve no anonimato por causa da segurança nacional, reuniu inúmeros dados sobre o fenômeno UFO, depois de entrevistar e estudar os fenômenos por anos. De acordo com o relatório e documento do FBI, desclassificados, nós somos visitados por várias espécies de extraterrestres. Esta é a conclusão do relatório. Algumas delas não são apenas de outros planetas. Porque te imagina seres de outros planetas, outros mundos, mas de outras dimensões. Entenda, de outras dimensões do universo, que pertencem ao universo, à galáxia. Seres hiperdimensionais seriam análogos aos anjos, como nós conhecemos. E eles sempre interagiram com a humanidade. E eles foram confundidos com os anjos e seres alados de todas as culturas do mundo. Impressionante. E eles não vivem, não são seres extraterrestres. Isso que é o mais doido de tudo, meus amigos. Não dá para classificar um ser hiperdimensional como sendo um ser extraterrestre. O próprio Michael Salos chama de celestiais. Seria um nome mais apropriado. Mas também, se você quiser classificar como seres hiperdimensionais ou extradimensionais, tá ok. Então são seres que não estão presos à fisicalidade, não estão presos ao espaço-tempo. Então eles existem tanto no presente quanto no passado e no futuro e têm consciência disso. São seres que têm consciência de milhões e de milhões de anos. Eles têm todo o conhecimento do universo e não perde absolutamente nada. Vou dar uma explicaçãozinha para vocês, meus amigos. Alguém pode perguntar assim, por exemplo, o Tohandri Dion lembra de todas as suas vidas passadas? Ele só lembra daquilo que é pontual para a sua evolução. Se você lembrasse de tudo, absolutamente tudo, de todas as suas vidas passadas, desde quando você foi formado na fonte criadora, no infinito, você seria um ser hiperdimensional. Então, as memórias de vidas passadas dos seres terrestres é pontual, porque eles simplesmente nós não suportaríamos, mesmo na quinta densidade, não teria como suportar tanta informação. É muita informação. É informação infinita, meus amigos, é quase como se fosse comparar o HD de Deus. Dá para entender? É como se fosse o HD de todo o combo de informações, de toda a estrutura do universo, que não dá para mensurar. Isso iria confundir, inclusive, a nossa identidade como seres. Quando você tem um conhecimento tão vasto e universal, você não pode existir na fisicalidade. Você tem que viver o quê? Fora do tempo, do espaço e da própria fisicalidade. Simples assim. Continuando o relatório, alguns desses seres provêm de um plano etéreo coexistente com o nosso universo físico. Algumas dessas entidades poderiam se materializar em nosso planeta e aparecerem como figuras gigantes translúcidas. Aliás, eles podem aparecer na forma que eles desejarem. Por exemplo, os Conselhos dos Nove, que é retratado no livro da Phyllis Schleimer, são como mestres ascensos, são seres hiperdimensionais, como anjos. Seres do nível 4, 5 da escala de Kardashev. Seres que conseguem controlar não só a energia de um planeta, não só a energia de uma estrela, mas da própria galáxia e do universo.
e do multiverso também. É desse tipo de ser que nós estamos tratando aqui. Continuando com a nossa explanação, meus amigos, aqui o livro de Enoch, As Chaves de Enoch, do J.J. Hurtak, que presta, inclusive, assessoria para as agências de inteligência e para a própria NASA. Pena que acho que eles não ouvem muito o Dr. J.J. Hurtak, mas ele está avisando, pelo menos. Está cumprindo o papel dele. Pelo menos os chapéus brancos com certeza ouvem. Porque chapéus brancos existem em todas as organizações e instituições do mundo. As civilizações desse modelo evoluem e chegam a um ponto em que agora se tornam membros de uma irmandade que se expande por todo o universo. Eles compreendem seres como uma consciência tipo 4. Nível de consciência tipo 4. Quando você tem um nível de consciência tipo multiverso, não tem como você ter corpo, meus amigos. Porque o seu nível de conhecimento é muito mais amplo. Não está preso a um planeta. Não está preso a um sistema solar. Não está preso sequer a uma galáxia, mas ao próprio universo. Impressionante. Onde pode acessar a grade de energia universal. Se alimenta diretamente da fonte. As chaves de Enoch. E um dia nós seremos seres assim. Isso foi profetizado, inclusive, pelo Dr. Anderson. Nós somos, sim, seres multidimensionais adormecidos que precisam ser ativados. E é isso que vai acontecer. É óbvio que isso não vai ser num instante. Nós vamos passar por outras densidades, quarta, quinta densidade, mas vamos continuar a nossa evolução para a sexta, para a sétima. E quando chegarmos à oitava densidade, nós seremos uma raça de mestre ascenso. Ou mestres da sabedoria. Nona, 11ª e assim por diante. Porque esta é a nossa natureza. Esta é a nossa missão. Nós fomos projetados para ser seres hiperdimensionais. Lembrando, meus amigos, que nenhuma outra raça tem 12 filamentos igual nós. Se você ativar os 12 filamentos, presta atenção no que eu vou falar. E se você ativar a sua consciência, o seu cérebro que opera na 11ª dimensão, a sua consciência plenamente, você se torna um ser, no mínimo, de 11ª densidade, que é o mesmo nível, tá um nível a menos do Conselho dos 9. Só isso. Só isso. Não é pouco, não. Uma introdução muito boa aos celestiais é uma série de livros. É bom frisar que muitos humanos no passado conseguiram, meus amigos, se tornar seres multidimensionais. Porque isso é uma característica do ser humano. Interessante. Isso é sensacional, isso é maravilhoso. Nós fomos projetados para ser seres hiperdimensionais. Uma introdução muito boa aos celestiais, esse livro aqui, Os Mestres da Sabedoria. Uma série de livros chamada aqui Vida e Ensinamento dos Mestres do Extremo Oriente, em português. Vida e Ensinamento dos Mestres do Extremo Oriente. Ele escreveu como 11 cientistas viajaram para o Himalaia no início do século XX. É o que conta esse livro. Ao longo do caminho, eles foram ajudados por um grupo de seres que eram basicamente mestres ascensionados. Aqui, meus amigos, Vida e Ensinamentos, o livro está aqui para vocês. Tá? Muito bem. Esses mestres ascensionados, ou seres hiperdimensionais, tinham todas as habilidades físicas do filme Star Wars. Ou seja, telepatia, telecinésia, não estavam presos ao corpo físico, nem à fisicalidade e muito menos ao espaço e o tempo. Mas totalmente desenvolvidos, eles tinham o dom da levitação, da bilocação. Isso é sensacional, o dom da bilocação é impressionante. E algumas pessoas na história têm lampejos dessas habilidades. Muitos mestres hindus, gurus hindus, mestres hindus, foram relatados, meus amigos, na história, manifestando o fenômeno da bilocação. Também na Igreja Católica, padres católicos também, eu já trouxe para vocês, também manifestavam o fenômeno da bilocação. Quantos médiuns, por exemplo, conseguem desenvolver a telepatia, a visão remota? Nós podemos ter lampejos de mestres da sabedoria
quando desenvolvemos essas habilidades psíquicas em algum nível. Mas isso é apenas uma amostra, porque o potencial máximo é praticamente infinito. Incrível. Seria apenas um lampejo, apenas uma amostra. Eles tinham o dom da levitação, da bilocação, da telecinese. Falando em telecinese, existem muitos projetos psíquicos onde muitos russos, isso foi reportado na história, desenvolveram a telecinese. Eles podiam levitar objetos facilmente. O livro Children Psyches fala também de pequeninos do Projeto Zero. O Projeto Zero que foi engendrado pela China e pela Romênia para desenvolver pequeninos em capacidades de bilocação e de telecinese. Por exemplo, o César Brad e o Radu Cinemar, eles vieram do Projeto Zero. Tá? Esses dois denunciantes. A telepatia era algo que eles podiam fazer muito facilmente. Se olharmos para nós mesmos, temos muita dificuldade em silenciar e focar nossas mentes, mesmo por 10 segundos. É verdade, meus amigos. Se eu pedir aqui para vocês silenciar a mente e entrar no ponto zero, que é algo relativamente simples, muitas pessoas terão dificuldade. Alguém pode chegar assim, como que eu chego no ponto zero? Só não pensar em nada. Parece simples, parece fácil. Amigos, se vocês pegar um médium, eu estava estudando sobre as habilidades psíquicas, assim, basicamente falando, é algo muito fácil. Não é algo assim que precisa de um curso de 20 anos de pós-graduação. Não. Porque assim, as regras são bem simples. O difícil é você executá-las. Porque a forma de realizar isso é totalmente sabida e conhecida. Por exemplo, para chegar no ponto zero, silenciar a mente. Que é o momento também do chamado do não eu. Não pensar em nada. Você já consegue mudar o seu estado de consciência. Uma forma também de alterar o estado da consciência é através da união sagrada, que já foi abordado no canal. Aliás, todas as sociedades secretas sabem disso. Conhecimento antigo, todos os povos. Por exemplo, visão remota. Para você desenvolver visão remota, é simplesmente criar uma tela mental. Só isso, uma tela mental. E não é fácil, requer treinamento. Basicamente é isso, criar uma tela mental. Que tem que ser, pode ser escura ou branca, mas tem que ser fixa e sólida na sua cabeça. Cria uma tela mental, você vai receber o quê? Uma imagem de 1 segundo. Aí você fecha, escreve tudo que você viu, fecha o olho de novo que você quer dar continuidade àquela imagem. Aí você vai receber uma segunda informação, uma terceira, uma quarta, e você vai construindo através dos seus desenhos o que você está enxergando. Depois isso é analisado. Eu já vi um visualizador remoto, esqueci o nome dele agora, eu sempre citei ele aqui no canal, não é o Dr. Curtin Brown, não, é o outro. O Dr. Curtin Brown também faz visão remota. Meus amigos, é incrível a facilidade dele fazendo visão remota, você fica arrepiado. Ele fala, deixa eu ver aqui a minha tela mental. Ele olha assim, 1 segundo, vi isso, olha, vou descrevendo, e ele simplesmente chega no alvo. O que é o alvo? É algo que ele não sabe. E ele conta detalhes incríveis sobre o alvo que ele não sabe. Ou seja, o que ele tinha que ver. O alvo é o que ele tinha que ver, só que ele não pode estar consciente. É impressionante. Agora imagine 5, 10 pessoas falando da mesma coisa sem se conhecer, com o mesmo alvo que foi dado para cada um deles. E ninguém sabe do que se trata. É inacreditável. É de arrepiar, porque eu já vi, é do Dick Algary, agora lembrei. Dick Algary, do antigo Instituto Kryptonville. No entanto, a grande fraternidade branca, os seres que foram capazes, então, é algo simples, o difícil é fazer. Se eu ensinar aqui para vocês, não é algo complicado, mas é algo que tem que ser treinado, porque a nossa mente está o quê? Enferrujada. Nós não fomos acostumados a fazer essas coisas, apesar de termos todas as capacidades. É como se fosse um órgão atrofiado, porque ele não é usado. Imagine se a sua mão, você não usasse a sua mão, ela ia ficar toda atrofiada. É a mesma coisa as habilidades psíquicas. Porque para o mundo isso não existe. Como não existe, você acaba atrofiando, você acaba realmente
negligenciando essas habilidades. No entanto, a grande fraternidade branca, os seres que foram capazes de passar pela disciplina e práticas espirituais, foram capazes de se treinar para fazer isso, sabendo que isso pode ser feito. Ou seja, você treina e sabe que pode ser feito. Tem que acreditar. Por exemplo, a telecinésia é um negócio... Eu vi uma russa, não vou lembrar o nome dela, que tem habilidade de telecinésia. Ela consegue mover caneta, objeto de metal, tudo. Ela vai para... É impressionante. Você vê aquilo e você fala, não, é inacreditável. E esse vídeo é da década de 50. Ela fala assim, não, é fácil, é muito fácil. É só você sentir a energia do objeto passando na sua mão. E a sua mão fica mais pesada. À medida que a sua mão vai ficando mais pesada e você sente essa troca de energia, eu consigo mover o objeto ao meu bel prazer. Então, em teoria é muito simples, mas na prática que se torna difícil.